Já foi falado toda a definição de mordomia cristã e talvez já tenha entendido e ouvido tudo a respeito do mordomia cristã, né? Apesar que foram 3 aulas, né? Hoje é a 4ª, semana que vem é a 5ª. Esse mês tem 5 domingos, né? Mas a mordomia cristã ela está muito ligada ao que nós entendemos de ser servos. A mordomia cristã está muito ligada ao que nós entendemos quanto ao nosso posicionamento em Deus, para que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para servir, Jesus nos chamou para que nós sejamos servos no reino. A gente tem às vezes um entendimento errado do que é ser um servo. E mordomia cristã fala a respeito de nós servirmos uns aos outros, dentro dos padrões e dos princípios bíblicos, né? Porque segundo os padrões e os princípios do mundo, talvez a mordomia ela seja entendida de forma diferente. E eu gosto muito de falar a respeito de mordomia cristã, porque mordomia cristã, quando a gente fala de mordomia cristã, nós precisamos entender que além de eu servir, o meu dinheiro tem que servir a obra, a minha casa tem que servir a obra, a minha família tem que servir a obra. Tudo que engloba Alexandre tem que servir a obra, não é só o esforço braçal. A mordomia cristã ela se dá em todas as áreas da minha vida. O meu carro serve ao Senhor na obra, a minha família serve ao Senhor na obra, o meu dinheiro serve ao Senhor na obra, os meus braços, as minhas pernas, o meu esforço físico serve ao Senhor na obra. Ou seja, tudo que cabe ao Alexandre fazer, o Alexandre fará, porque eu estou a serviço do reino. Então a palavra mordomia, nesse contexto, ele significa cuidado, zelo, administrar tanto a propriedade externa como interna. Então eu administro tudo aquilo que é de Deus e que relaciona a Deus, Isso é a mordomia cristã. Eu queria ler um texto, não precisa abrir, só para introduzir, que diz assim em Gênesis 2,15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, desde lá do princípio, quando Deus criou o homem, Deus já estabeleceu o princípio de mordomia. Deus falou para Adão assim: você vai cultivar e você vai cuidar do meu jardim. A partir de agora que eu te criei, você vai ser um servo, uma pessoa que estará a serviço das coisas do reino. Então a nossa vida, ela tem que estar a serviço do reino de Deus. E um texto que eu quero ler, que fala muito sobre mordomia, e eu fui ministrado muito por Deus nesses dias, está em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, versículo 1, fala a respeito de Abraão. Diz assim, acharam aí? Gênesis 24, o versículo 1 em diante. Diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Diga assim: abençoou Abraão em tudo. Quanto mais abençoado nós somos, mais nós precisamos das pessoas. Quanto mais Deus nos dá, mais pessoas nós precisamos à nossa volta que nos ajudem a administrar aquilo que Deus nos deu. E Abraão foi um cara que foi muito abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Até falei isso aqui hoje de manhã, na reunião do Ministério do Louvor: põe agora a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher que está à terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra da onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças isso, de tornar o meu filho
para a terra: o Senhor, o Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser te seguir, será livre deste juramento. Somente não faças meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe tudo este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor, e partiu pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Então essa passagem fala de Abraão. Abraão estava para morrer. Abraão chama o seu servo e ele fala assim para o servo, e não era qualquer servo, não era qualquer mordomo, era o mais antigo da casa, e era o homem que dominava sobre todos os bens de Abraão. Era o homem que era fiel, o braço direito de Abraão, aquele que servia Abraão desde, sei lá, do tempo talvez que Abraão ainda estava lá em Ur dos Caldeus. Era um homem que Abraão confiava e que caminhou com ele em todo o tempo. Era um servo fiel. E Abraão chama esse homem e fala assim: agora, para finalizar, eu vou te dar uma incumbência. Meu filho precisa casar. Só que meu filho talvez não vai saber escolher a mulher certa, e você já é dizendo aqui no nosso contexto, né? Você já é um homem de idade, porque provavelmente era um homem de idade pelo tempo que andou com Abraão. Falou: você vai buscar uma mulher para o meu filho, no meio da nossa parentela, no meio dos nossos. Aí ele fala, aí o servo diz assim: bom, mas e se eu for buscar uma mulher e ela não quiser me seguir? Ele falou: então você está desobrigado dessa sua promessa, ou desse pacto que estamos fazendo, mas não deixe meu filho ficar lá, porque Deus falou que ele precisa ficar aqui, porque aqui é o lugar que Deus prometeu que nos daria. E aí diz aí que ele pegou 10 camelos e mais alguns bens e foi para a terra de Naor. E o que isso tem a ver com mordomia cristã? Quando a gente olha para este homem que serviu Abraão, ele serviu Abraão com tudo, com todas as suas forças e com todo o seu tempo e com toda a sua vida. Era um homem em que Abraão confiava, era um homem em quem Abraão deu a responsabilidade de cuidar do seu filho. Abraão falou: olha, eu não vou poder mais cuidar do meu filho porque eu estou morrendo. Então eu preciso de alguém responsável para cuidar daquilo que eu amo. Quem tem filho sabe que quando você deixa o seu filho na mão de outra pessoa, você não deixa na mão de uma pessoa que você não confia. Por quê? O bem mais precioso que você tem, que nós temos, é o quê? Os filhos. O meu carro eu empresto para qualquer um. Minha casa, quem quiser ir lá dormir, pode dormir lá. Mas a minha filha eu não deixo ela na casa de qualquer um. Então esse homem, ele cuidava dos bens materiais de Abraão, ele era um mordomo de Abraão. Mas nós vemos o grau de importância desse mordomo foi quando Abraão estava para morrer. Falou para ele assim: olha, eu confio em você e eu delego a você a responsabilidade de achar uma mulher para minha filha, para o meu filho. E aí quando a gente olha para esse homem, nós entendemos o que é mordomia cristã, o que é entender os valores e os princípios de Deus. Abraão em momento algum falou para ele, eu não sei se na sua Bíblia tem, mas em momento algum Abraão falou para ele pegar 10 camelos. Falou? Não, em momento algum. Em momento algum Abraão falou para ele assim: olha, pegue lá uns 3 milhões de reais na minha conta lá e dá para o pai da noiva do meu filho. Abraão falou isso? Não. Mas quem que era, entre aspas, o dono do dinheiro ali? Não era Abraão, era o mordomo. O mordomo que estava com todos os recursos de Abraão na mão dele. Porque o mordomo é aquele que está cuidando de tudo aquilo do seu senhor. E aí diz o quê? Que ele pegou os 10 camelos, pegou os bens e foi ao encontro da futura mulher de Isaac. O mordomo, ele faz além daquilo que lhe é pedido.
A pessoa que entende o posicionamento dela no reino, ela não faz o que lhe é pedido, porque se fizer o que lhe é pedido, é inútil, não deixa de ser um servo inútil. Se fizer ainda além do que lhe é pedido, continua sendo um servo inútil. Mas quando a gente olha para esse homem, a gente vê o quê? Que ele entendia tanto do que era servir, que ele não ficou perguntando para Abraão: posso levar camelo? Posso levar dinheiro? Posso levar isso? Ele estava com tudo nas mãos. Era mais ou menos igual a parábola do filho pródigo. Qual foi a briga da parábola do filho pródigo? O filho mais novo pediu todo o dinheiro. O que o pai falou? Beleza, você quer o dinheiro? Beleza, quer mesmo? Quer. Quero. Então tá, tchau. Gastou tudo, perdeu tudo. Quando voltou, qual foi a briga do filho mais velho? O senhor nunca me deu nada. Agora meu irmão que torrou toda a fortuna, você vai fazer churrasco para ele? E o pai fala o quê? A gente tinha boi aqui à vontade para você fazer churrasco, você está brigando por causa de um cabrito. Ou seja, ele não entendeu o princípio da mordomia, do que é servir. E quando nós não entendemos o que é mordomia cristã, nós sofremos, porque nós achamos que nós estamos fazendo porque estamos sendo pagos. E aí nós fazemos somente aquilo que nos é mandado fazer. Quando eu sirvo no reino, quando eu sirvo a Deus, quando eu sirvo meus irmãos, eu não sirvo porque eu tenho um interesse, eu sirvo porque já foi pago todo o meu salário na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e ponto. Então tudo que eu faço para Ele hoje na igreja é pouco. Tudo que eu faço hoje, que é pastorear, que é cuidar do povo, que é ministrar a palavra, que é ministrar o que for, ainda é pouco de tudo aquilo, diante de tudo aquilo que Jesus confiou nas minhas mãos. Diga assim comigo: Jesus confiou nas minhas mãos uma grande obra. E nós somos despenseiros de Deus. O que são despenseiros? O apóstolo Paulo fala que nós somos despenseiros. Despenseiros é aquele que está responsável por ir até a despensa, pegar algo na despensa e servir outros. Então mordomia cristã é: eu pego o dom que Deus me deu e eu ponho este dom a serviço dos outros. Estando eu na escala, estando eu fora de escala, estando eu na igreja, estando eu fora da igreja, estando eu de férias ou não estando de férias, eu estou a serviço do reino a todo e qualquer momento. Mordomia cristã é eu servir o meu irmão como eu gostaria de ser servido. Mordomia cristã é eu servir as pessoas lá fora no mundo da forma que eu gostaria também de ser servido. Mordomia cristã é eu fazer além daquilo que Jesus me pediu para fazer. Porque se eu fizer somente o que me foi pedido a fazer, uma hora eu vou negligenciar. Quando a gente olha a parábola dos talentos, a Bíblia fala assim que um senhor saiu para viajar, e ele deu 5 talentos para um. Antes de eu terminar isso aqui, quem já se sentiu, não precisa levantar a mão se quiser levantar a mão, mas talvez já tenha se sentido injustiçado em alguma situação. Poxa Deus, fulano tem carro, o cara nem é dizimista, tem um carro desse tamanho. Poxa Deus, Beltrano e Ciclano tem a casa daquele tamanho e nem são dizimistas. E eu aqui numa peleja, parece que luto para ter as coisas. O outro parece que é numa facilidade. Você já ouviu a célebre frase que dinheiro chama dinheiro? Sim ou não? Sabia que isso é bíblico? Não está escrito dinheiro chama dinheiro na Bíblia. E nem se não vem pelo amor, vem pela dor, isso não está escrito na Bíblia. Nem que de 1000 passará, 2000 não chegarás. Já passou 18 anos do 2000, né? Mas tinha gente que achava que isso está em Apocalipse. Não está na Bíblia dinheiro chama dinheiro, mas é um princípio bíblico. A parábola dos talentos: Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. Aí o Senhor foi viajar. Quando ele volta, o que tinha 5 fala o quê? Senhor, está aqui os 5 que o Senhor me deu, e eu investi o seu dinheiro e ganhei mais 5, então toma 10. O que tinha 2, falou: Senhor,
Eu peguei os 2 que o Senhor me deu e eu multipliquei. Está aqui 4. Aí o que tinha 1, diz o quê? Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor é severo, o Senhor é bravo, fiquei com medo de perder 1, então eu enterrei. Agora que o Senhor voltou, está aqui, toma o seu 1 de volta. E aí o que o Senhor faz? Tira do que tinha 1 e dá para quem? Porque tinha 5. Então o que tinha 5, aí vamos para a frase do dinheiro chama dinheiro. Ele já era rico, precisava do 1 do pobre? Não. Mas o que Deus falou? Se você não sabe administrar, eu vou dar para quem sabe. Por que o rico é mais rico e o pobre é mais pobre? Porque o rico sabe administrar e o pobre não. O pobre já fica pensando, nossa, se eu ganhar hoje uns 2 milhões aí, nossa, eu vou viajar. Não seria o que eu faço com o teu dinheiro? Torra. O rico não. O rico pega 2 milhões, se receber hoje, põe lá, aplica no tesouro direto, vive de renda. O pobre já chama o bairro todo, dá churrasco pro bairro todo, já compra carro pra tia, pro tio, pro vô, quero ajudar a família. E 2 meses o pobre está pobre. Há uma estatística que diz que se nós pegarmos toda a riqueza do mundo, e dividirmos entre os 7 bilhões de habitantes que tem na Terra, daria para cada um receber R$1 milhão. Porém, em 1 ano, o pobre voltaria a ser pobre e o rico estaria mais rico ainda. Em 1 ano. Por quê? Porque se eu não entendo o princípio de mordomia, do que é servir, eu empenho esforço na forma errada. Então a mordomia cristã é eu entender que tudo que eu tenho é de Deus. Mordomia cristã é eu entender que Deus confiou nas minhas mãos os talentos que Ele me deu, e Ele vai cobrar. Se amanhã ou depois eu falar, Deus, eu não preguei porque eu tinha que trabalhar, Deus vai falar assim, servo inútil, eu te dei um talento, e o que você fez com o talento? Senhor, eu enterrei porque eu sei que o Senhor é duro. Ele vai falar, inútil, porque eu te capacitei para a realização de algo. Você foi na minha despensa, pegou algo para servir alguém e não serviu. E você não estava... E olha, é interessante que o mordomo, ele não cuida daquilo que é dele, ele cuida daquilo que é do outro. Então o cuidado tem que ser muito maior. Porque se eu pregasse a palavra do Alexandre, eu falaria qualquer coisa, mas eu prego a palavra de Deus. Então eu tenho que ser zeloso naquilo que eu prego. Quando eu falo para nós arrumarmos a igreja, eu não estou falando para nós arrumarmos a igreja, pintar a igreja, para a igreja ficar bonita, por status. Não, porque a minha casa ela é bem ajeitadinha, a minha casa ela é bem arrumadinha. Se a minha casa é assim, a de Deus tem que ser muito melhor. Isso é entender o princípio da mordomia cristã. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que bateu o carro dele num outro carro, na madrugada, numa estrada deserta. E sem querer ele bateu, ele falou, eu não vou ficar aqui numa estrada deserta esperando o dono do carro aparecer. Aí ele colocou no Facebook, alguém que tem o carro tal, placa tal, meu telefone é tal, me procure que eu quero pagar o conserto do seu carro, porque fui eu que bati. Agora o que espanta é que gentileza nos espanta. Ser gentil deveria ser comum no meio do cristão, mas a gente fica espantado. Uma vez nós estávamos saindo de um curso e o pneu do carro do meu irmão furou. Aí saiu eu, meu irmão, meu primo, mais alguns irmãos da igreja, lá que a gente parou, furou o pneu, rapaz. Aí ficou os 5 olhando para o pneu, uma chuva, os 5 ficou olhando para o pneu, ninguém se moveu do lugar. Gente, vamos ter que esperar um pouco passar a chuva, vai trocar o pneu nessa chuva? Aí tinha um diácono, que ele olhou assim e falou, pastor, vamos trocar o pneu lá. Falou, não, irmão, está chovendo. Tá chovendo, mas a gente precisa ir embora. Alguém precisa trocar esse pneu. Não, vamos esperar um pouquinho passar a chuva. Ele, não, vamos lá. Já tirou a blusa, que ele estava esfriando já, ele tirou a blusa. Não, vamos lá, abre lá o porta-mala. Aí nós somos tudo lá, né? Daí vamos, então vamos ajudar o irmão, né? Foi todo mundo ajudar. Aí um foi saindo, tipo, para que tanta gente para trocar um pneu? Aí ficou só o irmão trocando pneu. E
Mas aí, por consideração, ficou eu e meu irmão assim, né? Tipo, vamos tomar chuva junto, né? Já que o irmão se dispôs. Estava passando uma japonesa na calçada, 10h30 da noite. Ela parou com guarda-chuva e cobriu ele, até ele terminar de trocar o pneu. E aí nós falamos, nossa, para onde você vai? Ela, vou pegar o ônibus aqui no terminal central, era ali no centro da cidade. E ela ficou guarda-chuva 10, 15 minutos, cobrindo ele. Um monte de gente lá dentro estava com guarda-chuva. Aí ele acabou de trocar o pneu, ela, tchau, tchau, e foi embora. Aí nós saímos, meu irmão, não, então vamos pelo menos levar a mulher embora, né? Vamos perguntar que bairro que ela mora. A mulher tinha sumido, virou a esquina, sumiu. Aí nós ficamos, será que era um anjo? A mulher sumiu do nada, desapareceu, em questão de 30 segundos. Bom, se era anjos ou não, não sei, mas ela fez o que os cristãos não fez. Serviu o próximo, e ela ficou na chuva. Ela ficou ali, guarda-chuva, esperando ele trocar o pneu, e ela tomando chuva. E aí nós ficamos espantados, depois quase um mês, pensando naquela mulher, será que era um anjo? E aí nós falamos assim, olha que interessante, gentileza nos espanta, nos deixa perplexos, coisa que entre os cristãos deveria ser normal. A gente não está acostumado. Se alguém nos dá 100 reais, ó, senti te dar 100 reais, hoje, isso é incomum hoje na igreja. Já teve uma época que foi comum, ó, toma meu relógio, cara, toma meu sapato. Hoje está meio assim, né? Ai Deus, será que é mesmo? Fala 10, 15 vezes, vai confirmando, Deus, vai confirmando, né? Mas a gente recebe, a gente fica assim, o que você está me dando? Aconteceu alguma coisa? A gente fica espantado. Por quê? Porque parece que alguém que se preocupa com você hoje é fora do normal, está fora da normalidade, e fora da normalidade cristã. Se ainda fosse no mundo tão egoísta e competitivo, é uma coisa. Então Abraão chama esse homem e fala assim, eu confio em você, você é mordomo na minha casa, você trabalha anos e anos e anos e anos comigo, então eu vou dar a você a responsabilidade. Olha que forte isso, guarde isso. Deus confia grandes obras na mão de grandes homens. Abraão, anos e anos e anos, confiou dinheiro e seus bens na mão desse homem. Na hora da morte, Abraão confiou seu filho. Então Deus confia em nós para a realização de algumas coisas, a questão da mordomia. E a mordomia não é só na igreja, é na sua casa. Na sua casa você está para servir, no seu trabalho você está para servir, na sociedade você está para servir, e servir segundo os moldes cristãos. Então nós precisamos começar a pensar isso, de que forma nós estamos servindo o nosso próximo, de que forma nós estamos ajudando as pessoas que estão à nossa volta, de que forma nós estamos sendo despenseiros. Olha que interessante, nesse final de semana eu ouvi um testemunho de um pastor. Eu fui num congresso sexta-feira, eu estava até brincando aqui, que hoje estou meio voando, né? De quinta-feira até hoje eu ouvi 7 pregações. Foram 5 no sábado, uma na sexta-noite e uma na quinta. Mas ontem um pastor estava contando testemunho que esses dias ele foi pregar numa cidade e um carro foi buscar ele no aeroporto. E no carro ele batendo papo e um senhor falando tudo errado. Nós fomos, nós voltemos, a gente tamo, a gente fomos, a gente fazemos, né? E ele, o senhor é membro da igreja? Eu sou membro lá na igreja lá. E estava com aquela Discover, Range Rover. Falei, que bênção, carro do pastor? Não, é meu mesmo. É do senhor o carro, legal. Daí fala como que a gente julga as pessoas pela aparência, né? É do senhor essa Discovery aqui? O carro vale mais de 200 mil. É minha, é minha. Tá. O meu trabalho na igreja é buscar pastor, pregador nos aeroportos, levar para almoçar. Hoje eu deixei lá, é que eu tenho 3 mil funcionários. Então hoje eu deixei meus funcionários lá e eu estou a serviço da obra hoje. Eu que vou levar o senhor para almoçar, eu vou levar o senhor no hotel, vou buscar o senhor no hotel, eu que vou levar o senhor para o culto, buscar o senhor no culto. Se o senhor precisar, está aqui meu WhatsApp, a hora que o senhor precisar, o que o senhor precisar é só me ligar. Tá bom, mas o senhor é o quê? Sou empresário na cidade, moço, sou empresário aí, tem 3 mil funcionários aqui, mas meu tempo é do Senhor Jesus, né?
E ele ficou assim, acertei 3 mil funcionários. Sabe aquelas vans, aqueles carros que estavam lá na igreja? É tudo meu, blindado, são todos blindados. Então esse carro aqui também é blindado, o senhor pode ficar tranquilo. Tipo, não foi qualquer pessoa buscar ele no aeroporto, foi um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, que estava a serviço do reino naquele dia. Falou, eu parei tudo na empresa, deixei na mão dos meus funcionários, e enquanto o senhor estiver na cidade, eu estou para servi-lo. Vou buscar no aeroporto, vou levar no hotel, para onde o senhor quiser conhecer a cidade, quiser ir para outra cidade, eu estou aqui para te servir durante todos esses dias. Então, mordomia cristã não está relacionado a status, não está relacionado a posição, não está relacionado a nada, está relacionado ao que eu entendo do que Deus confia nas minhas mãos, ou confiou nas minhas mãos. Quando eu entendo que Deus confiou nas minhas mãos uma grande obra, seja ela na igreja ou fora dela, eu entendo que Deus confiou nas minhas mãos, pronto, acabou. O meu dinheiro serve para a obra. Se sobrar um pouco eu uso, mas todos os meus recursos são da obra. A minha família, ela é da obra. O meu carro é da obra. Tem gente que coloca lá, o Senhor é meu pastor. Não, propriedade exclusiva de Jesus no carro. Não dá carona para nenhum irmão. Irmão, se é propriedade, você nem precisa levar, deixar a chave aí, os irmãos, no final do culto, alguém deixa lá na sua casa. Se é de Jesus, meu carro é de Jesus. Quem já disse isso? Não levanta a mão. Meu carro é de Jesus. Aí Jesus fala, então eu deixo seu carro aqui essa semana, nós vamos precisar carregar algumas coisas. Não, também não, né? De Jesus, mas eu vou precisar dele. Minha casa é de Jesus, irmão, podemos usar lá para fazer um batismo? O irmão José ofereceu a casa. Mas tipo, irmão, tem uma piscina lá, posso usar? Pastor, não dá, né? Porque tá suja a piscina, não dá para... Não dá, pastor, não vai dar. Minha vida é de Jesus, irmão, preciso que você venha aqui domingo de manhã na igreja. Pastor, não dá, né? Tem que dormir até um pouco mais tarde, trabalho a semana inteira. Irmão, que entendimento de mordomia cristã nós temos? Não é? O que nós estamos entendendo como mordomia cristã? Se Jesus confiou nas nossas mãos a responsabilidade de nós servirmos um ao outro. Diga para a pessoa que está ao teu lado, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te honrar. Eu estou aqui para pegar um copo d'água para você, se você quiser, fazer um café para você. Eu já falei aqui uma vez, né, a diferença de servo, puxa-saco e bajulador. Bajulador é aquele que faz algo buscando benefício. Então eu vou agradar o Fabinho porque eu sei que ele tem algo para me dar. Então eu agrado ele esperando que aquilo que ele tem para me dar, ele me dê. O puxa-saco ele faz mesmo porque ele quer se aparecer. O bajulador às vezes ele nem quer se aparecer, porque também ele quer receber escondido. Então ele bajula em escondido. O puxa-saco não, ele quer mostrar para todo mundo que ele é o puxa-saco, né? Vou fazer aqui pro Fabi aqui quer um copo d'água, irmão? Vou lá buscar, quiser só. Agora o servo é aquele que faz para um, para outro e para o outro, independente de posição, cargo ou função na igreja ou lá fora. Eu não sou puxa-saco do patrão, eu puxo saco de todo funcionário. Isso é servo. Agora aquele que só serve, eu só sirvo o patrão. Aí o funcionário lá do outro lado fala, pega um copo d'água para mim. Não, patrão, o dia que você for patrão eu pego, agora só para o patrão. Então, mordomia cristã, ela está relacionada ao que eu entendo. Diga assim comigo. Está relacionado. Quando eu entendo quem eu sou em Deus e o que Ele confiou nas minhas mãos. Isso é mordomia. Quando você vai num restaurante, não tem restaurante que você tem prazer de pagar os 10% da mesa? Sabia que não é obrigado pagar os 10%. Se quiser chegar lá, não quero pagar, não, fui mal servido, não vou pagar nada, 10%. Mas tem lugar que você tem prazer, se daria até 20% para o garçom, tão bem servido que você foi. Agora tem lugar que você chega lá no caixa e fala assim, sabe os 10%? Não vou dar não, fui mal atendido. Então, nós somos mordomos. E como mordomos, nós estamos a serviço do reino.
Nós servimos as pessoas independente da posição eclesiástica delas. Nós servimos as pessoas independente da posição dentro da empresa. Eu sirvo as pessoas independente delas ser da minha família ou não. Eu estou para servir, porque o serviço que eu executo manifesta o reino. Então, quando nós, por exemplo, trazemos um pastor de fora, é um príncipe do Senhor que está vindo para esse lugar. Nós deveríamos, a gente trata até bem, né? Mas se pudesse esticar um tapete vermelho para ele entrar. É uma pessoa que Deus trouxe de outro estado, de outro lugar do Brasil, para nos abençoar, para nos servir. E assim como Ele nos serve, nós o servimos também. Assim também é no trabalho, assim também é na família. Eu não sirvo a minha família porque eles me servem. Eu sirvo a minha família porque eu entendo valores e princípios cristãos e ponto. E eu sei que Deus confiou a responsabilidade nas minhas mãos, assim como Abraão confiou a responsabilidade na mão daquele homem. Tem coisas que Deus só entregará na mão de quem Ele confia. E deixa eu dizer uma coisa para você: risque do seu vocabulário que Deus não faz acepção de pessoas. Ah, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Quem disse? A Bíblia fala a questão de acepção de pessoas para salvação. Para ser salvo, qualquer um pode ser salvo, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Agora, para ser usado na obra, Deus escolhe. A Bíblia fala, Salmo 101, versículo 6: os meus olhos estão à procura dos fiéis da terra para que possam me servir. Se você olhar na Bíblia, Deus não chamou nenhum desocupado para serviço do reino. Quando Deus chamou os discípulos, todos estavam trabalhando. Mateus estava coletando impostos, Pedro, João, Tiago, André, estava tudo pescando. Ele foi no trabalho chamar alguém para trabalhar. Ele não foi no sofá chamar alguém para trabalhar. Ele chamou pessoas que já entendiam o princípio do servir. Quando ele fala para Elias, você vai ungir Eliseu no seu lugar, Elias acha Eliseu o quê? Trabalhando, cuidando da empresa. Então dificilmente você vai ver alguém na Bíblia, ou não vai achar na Bíblia, Deus falando assim: ah, eu te chamei, vem cá o desocupado. Não por ser desocupado ou não ser desocupado, mas por não entender para que ele está sendo chamado. Então o que esse servo de Abraão fez? É para eu ir lá buscar uma mulher para Isaac? Beleza, eu vou fazer o melhor para não ter recusa. Não tem coisa que a gente faz para não dar errado. Já vou levar 10 camelos e um monte de presente, eu quero ver ela recusar. Camelo era uma fortuna. Camelo era como se levasse, sei lá, uma Discovery, Range Rover. Lá, vou levar umas 10 Range Rover para ela, eu quero ver o pai dela falar não. Ué, não tem nem como negar, né? Vou levar presente mais presente, porque daí eu vou conseguir cumprir a função para o que eu fui designado. Por quê? Porque eu tenho recurso para isso. Se Abraão falou que eu posso usar dos recursos, então os recursos estão na minha mão, eu vou usar. Então Deus nos dá condições de usar os recursos do reino. Deus libera recursos sobre nós, mas quando Ele vê a nossa mesquinharia, Ele trava os recursos. Quanto mais mesquinhos somos, menos recursos teremos. Quanto mais avarento nós formos, mais recurso será retido. Então nós precisamos entender, e quando eu falo de avarento, mesquinho, não é só dinheiro não, é tudo. Porque quando eu não me disponho para servir no reino, eu estou sendo avarento. O dom que Deus me deu, eu estou usando só para mim. Aí Deus poderia ter dado para outro, mas deu para você. Tem coisa que já deu para alguma pessoa. Estou encerrando aqui já. Quando você vai no aniversário, você leva o presente para alguém, a pessoa não abre, não dá nem crédito, tá legal, obrigado. Você fica assim, nossa, deu nem bola porque eu dei. Agora aquela pessoa que abre, que é isso? Você deu um chaveiro, a pessoa faz maior festa, coloca até no Facebook, que eu ganhei. Fala, nossa, eu vou dar presente para ele todo dia, porque a retribuição ao que você fez foi fantástica. Então que a gente possa entender o serviço e a mordomia cristã, para que a gente possa servir o próximo como nós gostaríamos de ser servido, e possamos corresponder ao que Deus confiou nas nossas mãos. Amém? Vamos orar, né? Já está em cima da hora. Mas
Se você tiver pergunta, semana que vem você faz, anota as perguntas que você tiver a respeito de mordomia cristã, e aí semana que vem a gente pode fazer um bate-papo para responder essas perguntas. Ou pode mandar para o WhatsApp mesmo, ou pode perguntar daqui a pouco. Mas que você possa buscar entender em Deus isso. O que Deus confiou nas suas mãos? E de que forma você tem usado aquilo que você buscou lá na despensa de Deus como dispenseiro do reino? Você foi lá já e buscou alguma coisa em Deus. Ah, Deus, me dá dinheiro, Deus. Sabe por que Deus muitas vezes não dá dinheiro? Porque nós não sabemos administrar dinheiro. Às vezes Deus dá recursos. Ah, Deus, eu preciso de um carro, me dá dinheiro. Deus fala, não, vou te dar o carro, porque se eu te der dinheiro, você compra uma bicicleta. Hoje de manhã antes de eu vir para a reunião, eu liguei a televisão naquele programa do Hipercap. Aí um senhor lá, aí 2 carros zero. Aí a mulher perguntou, o que o senhor vai fazer com os carros? Vou vender os 2 para pagar a dívida. Não, tá errado, não está errado. Mas às vezes Deus nos dá o recurso e nós vendemos aquilo que Deus nos deu para fazer outra coisa. Então às vezes Deus fala, então eu não dou dinheiro. Então se você não quer fazer, não vou dar mais nenhum dom para você, nenhum talento. Se você não sorrir para ninguém, a partir de amanhã você vai acordar banguelo. Não mostra o dente para ninguém, tem para quê? Ou começa a mostrar o dente para todo mundo, pode amanhecer banguelo. Deus vai falar, não usa os dentes, usa só para comer, só para benefício próprio. Então que a gente possa usar aquilo que Deus nos deu, Pai. Que nós sejamos responsáveis para usar aquilo que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus. E que possamos abençoar outros através da mordomia cristã, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que possamos entender e fluir nesta mordomia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já